jovens! Eu sou o Marcelão e esse é o Jogos de Algo a Mais. Bem-vindos à quarta temporada do nosso canal e hoje vamos falar de Brass Birmingham, um jogo que é uma reimplementação do clássico Brass Lancashire, lançado em 2007, de mestre Martin Wallace. Nesse jogo também somos industriais, né, figuras famosas aí no período da Revolução Industrial, e temos aí que desenvolver, né, todo o processo de indústria e de entrega de produtos, né, que geraram a economia e fizeram a economia da Inglaterra prosperar aí no início do século XIX. Né? Então esse aqui é o mapa, aqui Birmingham, a capital disso tudo, dessa região, e nós temos o nosso tabuleiro individual. Nós temos aí cervejarias, que é uma novidade no jogo, então agora você tem a cerveja para fechar negócios, essencial, certo? Temos ainda manufaturas diversas, que vão ser uma nova commodity que vai ser negociada. Temos ainda as fábricas de algodão, já tradicionais, temos as minas de carvão, as refinarias de ferro, né? Vamos dizer, siderurgias, e aqui cerâmica, também uma novidade nesse jogo. Além disso, nesse jogo existe uma demanda já inicial de ferro e de carvão, não é tudo preenchido. Então, quando você começa o jogo, já tem precisando ali de ferro. E o ferro, tal qual no Lancashire, ele não precisa de uma rede, de uma network para chegar lá, né, para chegar até os portos. Ele pode ir através de carroças, então ele pode ir muito mais rápido. Já o carvão, para você conseguir vendê-lo, você precisa chegar nos portos comerciais. Além disso, no começo do jogo já tem alguns lugares com cerveja e alguns lugares que tem essas fichas de mercadoria, dizendo qual é o tipo de mercadoria que aquela cidade deseja comerciar, né? Isso é feito randomicamente, então cada jogo você tem uma região específica. Nesse cenário para 2 jogadores, essa parte norte da cidade ela não é utilizada, então são removidas aquelas cartas. E nós temos também a novidade dos coringas. É um jogo de cartas, então você tem basicamente 2 tipos de cartas. Cartas que vêm com essas construções aqui, né? Então todas as cartas vêm com essas construções, então aqui temos a cerâmica, né? Esse aqui que vem com fábrica de algodão ou a manufatura. Aqui temos uma carta de cervejaria, né? Aqui uma carta de fundição, para você obter o ferro, e aqui uma carta de mina de carvão. Além disso, a carta de ajuda, que é muito importante para você saber o que está fazendo, e aqui nós temos as cartas de cidade. Então, eu já preparei aqui, cada jogador recebe 8 cartas, você tem cartas de cidade. Na carta de cidade, você pode construir o que aquela cidade tiver escrito. Então, por exemplo, se for aqui em Dudley, você pode ou colocar uma mina de carvão ou uma fundição, certo? Como é que funciona o jogo? Na sua vez de jogar, o jogador tem direito a 2 ações. E ele escolhe, pode repetir a ação, e ele tem aí um rol de ações possíveis. Então, ele descarta uma carta para cada ação. Se ele descartar uma carta para construir, ele tem que ter a carta da cidade e constrói naquela cidade. Ou ele pode descartar uma carta dessas de construção, desde que ela esteja ligada já a uma rede que ele tenha. Né? Então, ele descarta uma carta daquela construção e constrói, ou descarta uma carta de cidade e constrói na cidade. Ele pode ainda descartar uma carta e pagar 3 moedas, né, para construir um ramo aqui de canal. O jogo é dividido em 2 grandes eras. A era dos canais você só pode construir onde tem canal. E a segunda era, a era das ferrovias, você só pode construir onde tem ferrovia. Na era da ferrovia, você tem a opção de construir, pagar 5 moedas e um carvão para construir um trilho, ou pagar 15 moedas, 2 carvões e uma cerveja, para poder fazer 2 ferrovias. Ferrovias são muito importantes nesse transporte todo, certo? Você pode ainda descartar uma carta e pegar empréstimo, e aqui, nessa versão do jogo, você pega diretamente 30 moedas no seu empréstimo. Então você baixa aqui o seu encame em 3. Se você tiver zerado, você vai começar a dever. Né? Se você estiver lá em cima, você vai perder mais pontos de encame de uma maneira geral, né? Mas você está pegando dinheiro que você vai precisar investir. Você pode ainda utilizar essa ação coringa. Essa ação coringa, nesse jogo, é muito diferenciada, porque você pode construir na região norte ali. Em alguns lugares de cervejaria, você pode abrir lá em cima. Porém, você não tem essas cartas no jogo. Então, essas cartas de coringa são usadas nessa ocasião, por exemplo. E como é que acontece? Você descarta 2 cartas, lembra? Para cada
carta que você descarta é uma ação. Para pegar o Coringa, você descarta 2 cartas, ou seja, a sua única ação, ao invés de fazer 2 ações, é uma só, é descartar 2, e você automaticamente pega aí um Coringa de cada. Um Coringa de localidade, ou seja, pode ser em qualquer cidade, e um Coringa de construção, pode construir qualquer coisa, facilita muito a sua vida, vamos dizer assim, né? Então, é uma ação de prospectar, é uma inovação nesse jogo. Então, você pode pegar prospectar, você pode pegar empréstimo, você pode construir ou um link de canal na era dos canais, ou de ferrovia na era das ferrovias, você pode construir, você pode simplesmente passar, que é uma ação um tanto quanto, vamos dizer assim, inútil, né? E você pode desenvolver, porque aqui tudo está amarradinho, você tem coisas que só podem ser construídas na era dos canais, e as coisas que são mais evoluídas, elas dão mais pontos, então você pode desenvolver isso. Então você pode pagar um ferro, né? Você paga o preço do ferro, se o ferro estiver construído, você tira das construções aqui, e você desenvolve, você retira isso aqui do jogo, facilitando as construções mais avançadas, que darão mais pontos de vitória e poderão ser mais duráveis, né? Então, é um jogo muito parecido com o irmão, o Lancashire, né? Tem as mesmas ações que tem aqui. A última ação que eu falei é a ação de venda, e essa ação de venda nesse jogo é mais complicada, porque você tem que vender com cerveja. Então, se você tem aqui uma fábrica de algodão, para que essa fábrica efetue uma venda, você tem que estar conectado. Aqui eu coloquei uns bonitinhos, né, uns marcadores bonitinhos, na era dos canais, por exemplo, tem que estar conectado a uma cidade que queira vender algodão. E aí você faz a venda utilizando essa cerveja aqui que está na cidade. Mas se não tivesse, ou você estava conectado a algum lugar seu que tivesse cerveja, ou você não poderia fazer essa venda, né? E aí você faz a venda, você flipa, né? Vira isso aqui, automaticamente aumenta o seu incoming, te dá pontos de vitória no final da era, e ainda essa cidade conta como um link, né? Essa construção virada conta como um link de pontos aqui de vitória no final da era, né? No final da era, todos os canais, os barquinhos que você construiu são removidos do jogo, todas as construções nível 1 são removidas do jogo, e você embaralha para começar uma segunda era, onde aí você só pode fazer construções de nível 2 em diante, né? Tem algumas marcações aqui no tabuleiro que dizem, né, coisas que só existem na era dos canais, algumas específicas só existem na era das ferrovias. Então, é um jogo muito estratégico. As diferenças entre esse Birmingham e o Lancashire são muitas, e eu vou falar um pouco mais disso na live de amanhã. E é um jogo perfeito, vamos dizer assim, perfeito historicamente, né? O nosso Algo a Mais fala justamente sobre essa Revolução Industrial. A Revolução Industrial tem um pedaço em Lancashire, que acontece, que é o primeiro jogo, e em Birmingham ela acontece de uma maneira diferente. Birmingham é um grande centro de comércio, um dos grandes centros da Revolução Industrial. Desde a era medieval, a cerâmica era desenvolvida, por isso que você tem cerâmica aqui. Além disso, ao invés de ter grandes fábricas, você tem fábricas menores, onde os operários eram melhor remunerados e eram mais especializados. Então, por isso que você tem um número maior de manufatura. E diferente de Lancashire, onde você dependia de portos para você fazer uma exportação, aqui você não tem exportação. Você tem uma venda interna muito grande, tanto das manufaturas como da cerâmica, e utilizando cerveja para fechar negócio. Porque você tem muita gente fechando negócio, que é um centro comercial muito fervente na Revolução Industrial, né? Então você tem função de patentes. Aqui você tem no manual várias figuras históricas que permearam, que passearam nessa época aqui, e muitas patentes. Você tem, por exemplo, a primeira fábrica química do mundo foi desenvolvida nessa região de Birmingham, né? Então você tem muitos produtos diferenciados sendo manuseados, trocados, vendidos, operando a comercialização e mantendo ainda as fábricas de algodão em alta escala, né? E com o advento do vapor, né, das máquinas a vapor e a evolução dos trens, você tem isso acelerado e prosperando demais a economia da Inglaterra de uma maneira geral. Não é à toa que a Inglaterra se lançou muito forte na Revolução Industrial e se tornou uma das grandes potências do mundo por chegar primeiro a uma estabilização dessa malha industrial, vamos dizer assim. Se você gostou do vídeo, gostou da história, amanhã, às 22 horas, nós teremos a nossa tradicional live. Eu vou trazer tanto o Birmingham como a minha versão antiga de Lancashire. Vou apontar algumas diferenças sensíveis.
São dois grandes jogos, não tem problema você ter os dois na coleção. Algumas pessoas escolhem um, outras escolhem outro, tem suas preferências, mas são dois jogos que contam histórias da Revolução Industrial de uma maneira diferente, né, em dois momentos diferentes, e que esse aqui tem vamos dizer, uma nova roupagem, né, uma nova cara, mas Lancashire mantém ainda um clássico dos jogos de muito tempo, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!